Pai, eu quero ser como ele quando crescer. E o milionário faz o impensável. Roberto Mendoza congelou ao ouvir as palavras que saíam da boca de seu filho de 8 anos. O menino apontava pela janela do carro importado para uma criança negra de cabelos cacheados que vendia balas no semáforo movimentado da Avenida Paulista, em São Paulo. Papai, eu quero ser como ele quando crescer, disse Pedro, com os olhos brilhando de admiração, enquanto observava o garoto descalço que sorria para cada motorista, mesmo quando era ignorado. Roberto sentiu um aperto no peito. Como o filho poderia admirar aquela situação? Ele havia construído um império para garantir que Pedro nunca passasse por necessidades, nunca precisasse trabalhar nas ruas como aquela criança. Pedro, você não sabe o que está dizendo, murmurou Roberto, acelerando assim que o sinal ficou verde. Mas Pedro continuou olhando para trás, vendo o menino acenar alegremente mesmo enquanto o carro se afastava. Ele parece tão feliz, pai, e trabalha tanto. Eu nunca faço nada difícil. As palavras ecoaram na mente de Roberto durante todo o trajeto até a mansão em Alphaville. Como CEO de uma das maiores construtoras do país, ele sempre acreditou que estava dando o melhor para o filho. Mas será que estava mesmo? Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. A imagem do menino sorridente e as palavras de Pedro se misturavam em sua cabeça. No dia seguinte, contra todos os seus instintos, decidiu passar novamente pelo mesmo semáforo. O menino estava lá com a mesma roupa surrada do dia anterior, mas com o mesmo sorriso radiante. Roberto parou o carro no acostamento. Pedro, fique aqui, disse, saindo do veículo. Aproximou-se da criança com cautela. De perto podia ver que o garoto não devia ter mais de 9 anos, mas seus olhos revelavam uma maturidade que impressionava. Oi, senhor. Quer comprar uma bala? Perguntou o menino, erguendo uma caixinha de papelão com alguns doces. Como você se chama? Perguntou Roberto. João Gabriel, senhor, mas todo mundo me chama de Gabi. Gabi, eu quero comprar todas as suas balas. O menino o olhou com surpresa, depois balançou a cabeça. Não posso vender tudo, senhor. Só vendo o que preciso para hoje. Como assim? É que se eu vender tudo hoje, não vou ter o que vender amanhã. E minha avó Benedita precisa dos remédios todos os dias. Roberto ficou perplexo. Nunca tinha visto uma criança recusar dinheiro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Gabi, e se eu te oferecesse um emprego? Você poderia trabalhar na minha empresa e ganhar muito mais dinheiro. O menino sorriu, mas novamente balançou a cabeça. Obrigado, senhor. Mas não posso. Preciso cuidar da avó Benedita de dia e estudar à noite. Ela fica sozinha e às vezes passa mal. Pedro, que havia descido do carro contra as ordens do pai, aproximou-se admirado. Você estuda à noite? Perguntou o menino loiro impressionado. Estudo sim, na escola municipal ali do bairro. Quero ser engenheiro um dia, igual meu pai era. Era? Perguntou Roberto intrigado. O sorriso de Gabi vacilou por um momento. Meu pai. Ele partiu quando eu tinha 5 anos. Trabalhava numa construtora grande, mas teve uns problemas na empresa e ele ficou doente. Agora só tem eu e a avó. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quantos funcionários ele havia demitido ao longo dos anos sem pensar nas consequências para suas famílias? Gabi, disse Pedro, com a voz cheia de admiração. Você é o menino mais corajoso que eu já conheci. Corajoso? Riu Gabi. Não sou corajoso, não. Só faço o que precisa ser feito. Naquele momento, Roberto compreendeu por que o filho havia se encantado com aquele garoto. Havia algo na simplicidade e determinação de Gabi que tocava fundo na alma. Gabi, onde você mora? Perguntou Roberto. Na Vila Esperança, senhor. É ali depois do viaduto. Roberto conhecia a região. Era uma das comunidades mais carentes da zona leste de São Paulo. Como uma criança que vivia em condições tão difíceis conseguia manter aquele sorriso? Pai, sussurrou Pedro, puxando a manga de Roberto. Posso ser amigo do Gabi? Roberto hesitou. Sua primeira reação foi negar. Afinal,
Que futuro poderia haver numa amizade entre um menino rico e uma criança das ruas? Mas algo no olhar esperançoso do filho o fez mudar de ideia. Gabi, que tal se nós te conhecêssemos melhor? Meu filho Pedro gostaria de ser seu amigo. Os olhos de Gabi se iluminaram, mas logo se ensombreceram. Senhor, vocês são pessoas importantes. Eu sou só um menino pobre. Não sei se... Não diga isso, interrompeu Pedro com veemência. Você é a pessoa mais importante que eu já conheci. Gabi sorriu, tocado pela sinceridade do menino loiro. Está bem, mas eu só posso nos fins de semana, porque nos dias de semana tenho que estudar e cuidar da avó. Quando Roberto chegou em casa naquela tarde, sua esposa Patrícia o esperava na sala principal da mansão. Uma mulher elegante de 42 anos, sempre impecável, ela notou imediatamente que algo havia mudado no marido. Roberto, o Pedro me contou uma história estranha sobre vocês terem parado para conversar com um menino de rua. Espero que seja apenas fantasia de criança. Roberto suspirou e se serviu de um uísque. Não é fantasia, Patrícia. E aquele menino, ele não é apenas um menino de rua. Há algo especial nele. Especial? Patrícia levantou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Roberto, você está ficando sentimental. Essas crianças são treinadas para despertar pena nas pessoas. Você não entende, Roberto balançou a cabeça. Gabi recusou dinheiro, recusou emprego. Ele só quer o necessário para cuidar da avó e estudar. E você acredita nisso? Antes que Roberto pudesse responder, Pedro entrou correndo na sala. Mamãe, você precisa conhecer o Gabi. Ele é incrível. Sabe quanto ele ganha por dia vendendo balas? Apenas R$ 15 e divide tudo com a avó. Patrícia olhou para o filho com preocupação. Pedro, querido, essas pessoas vivem de forma muito diferente da nossa. Não podemos nos envolver. Por que não? Pedro cruzou os bracinhos. O Gabi é mais forte que eu, mais inteligente que eu e mais feliz que eu. Eu quero aprender com ele. Roberto ficou em silêncio, observando a determinação no olhar do filho. Quando havia sido a última vez que Pedro havia demonstrado tamanha paixão por algo? Naquela noite, durante o jantar, Pedro recusou-se a comer o salmão preparado pelo chefe particular. Eu quero comer o que o Gabi come, disse, empurrando o prato para longe. Pedro, não seja ridículo, repreendeu Patrícia. Você não pode simplesmente decidir comer mal porque conheceu uma criança pobre. Mas mamãe, o Gabi me disse que ele e a avó comem arroz com feijão e ovo quase todos os dias, e eles são muito felizes. Roberto observou a cena com crescente inquietação. O filho estava certo? Eles haviam dado tanto para Pedro que, na verdade, não haviam dado nada? No dia seguinte, Roberto não conseguiu se concentrar no trabalho. Durante uma reunião importante sobre o novo empreendimento da empresa, sua mente vagava para o encontro com Gabi. Finalmente decidiu sair mais cedo. Passou pelo semáforo, mas desta vez Gabi não estava lá. Outros vendedores ambulantes ocupavam o local. Roberto parou e perguntou por ele. O Gabrielzinho? Disse uma mulher que vendia água. Faz 2 dias que ele não aparece. Acho que a dona Benedita passou mal de novo. Roberto sentiu uma pontada de preocupação. Pediu informações sobre onde encontrar o menino e, seguindo as indicações, dirigiu-se à Vila Esperança. A comunidade era muito diferente do que ele imaginava. Sim, era humilde, mas havia vida, movimento, pessoas se ajudando mutuamente. Perguntou por Gabi, e uma vizinha o direcionou para uma pequena casa de alvenaria no final da rua. Bateu na porta e ouviu uma voz fraca convidá-lo para entrar. No pequeno cômodo que servia como sala e quarto, encontrou uma senhora idosa, deitada numa cama simples. Ao seu lado, Gabi dormia sentado numa cadeira de plástico, a cabeça apoiada na beirada da cama. A mulher abriu os olhos ao vê-lo. O senhor deve ser o homem que o Gabi falou. Sou Benedita, a avó dele. Roberto aproximou-se respeitosamente. Como a senhora está se sentindo? Melhor agora, graças a Deus. Mas o menino não dormiu direito em 3 dias, cuidando de mim. Gabi acordou com o som das vozes e ficou surpreso ao ver Roberto. Senhor Roberto, o que o senhor está fazendo aqui? Estava preocupado quando não te vi no semáforo. Está tudo bem?
A avó teve uma crise, mas já está melhor. Amanhã eu volto a trabalhar. Roberto observou o ambiente. A casa era limpa, mas extremamente simples. Não havia geladeira, apenas um fogão antigo e alguns móveis básicos. Mesmo assim, havia um clima de aconchego que sua mansão não possuía. Gabi, deixe-me ajudar. Posso levar sua avó para um hospital particular? Não precisa, senhor, interrompeu Dona Benedita. O posto de saúde daqui cuidou bem de mim. A doutora Carla é muito boa. Mas, senhora, o senhor tem dinheiro para tratamentos melhores. Dona Benedita sorriu com bondade. Filho, dinheiro não compra saúde. E quem tem amor tem tudo. Roberto ficou em silêncio, tocado pelas palavras da idosa. Gabi levantou-se e foi até um cantinho da casa onde havia alguns livros empilhados. Senhor Roberto, o senhor quer ver meus livros da escola? A professora Marta me emprestou alguns extras porque eu gosto muito de ler. Roberto observou os livros usados, com capas desgastadas, mas cuidadosamente preservados. Entre eles, havia cadernos com anotações de próprio punho do menino, letra caprichada apesar das dificuldades. Você estuda muito, Gabi? Todo dia, senhor. Depois que volto de vender as balas, faço as lições e leio um pouco. A avó sempre diz que o estudo é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Roberto sentiu um nó na garganta. Quando havia sido a última vez que Pedro havia se interessado pelos estudos além da obrigação? Gabi, e se eu te convidasse para jantar na minha casa? Você e sua avó, é claro. Pedro adoraria conhecer melhor vocês. Gabi olhou para Dona Benedita, que assentiu com um sorriso. Seria uma honra, senhor Roberto. 3 dias depois, Roberto enviou seu motorista para buscar Gabi e Dona Benedita. Quando chegaram à mansão, Pedro estava esperando ansioso na porta. Gabi! Gritou, correndo para abraçar o amigo. Dona Benedita observou a casa imponente com serenidade, sem demonstrar intimidação. Que casa bonita, comentou simplesmente. Patrícia recebeu os convidados com educação, mas Roberto podia perceber sua tensão. Durante o jantar, no entanto, algo começou a mudar. Dona Benedita conversou com naturalidade sobre sua vida, sobre como criou Gabi depois que os pais do menino se foram, sobre os desafios e alegrias de cada dia. Sua sabedoria e tranquilidade impressionaram até mesmo Patrícia. Dona Benedita, perguntou Patrícia, como a senhora consegue ser tão positiva diante de tantas dificuldades? A idosa sorriu. Filha, eu aprendi que a felicidade não está nas coisas que temos, mas nas pessoas que amamos e no bem que fazemos. O Gabi me dá mais alegria do que qualquer riqueza poderia dar. Pedro, que havia ficado quieto ouvindo a conversa dos adultos, de repente se pronunciou. Dona Benedita, eu quero aprender a ser forte como o Gabi. Posso ir na casa de vocês para aprender? Patrícia quase se engasgou com o vinho. Pedro, não seja ridículo. Não é ridículo, mamãe. Eu vivo numa casa grande, tenho tudo, mas não sei fazer nada. O Gabi cuida da avó, trabalha, estuda. Eu só brinco de videogame. Roberto olhou para o filho com surpresa. Quando Pedro havia ficado tão maduro? Dona Benedita interveio com carinho. Pedro, cada pessoa tem sua vida e seus desafios. Você não precisa viver como nós para aprender nossos valores. Mas eu quero, insistiu o menino. Pai, posso passar uns dias na casa do Gabi? O silêncio se abateu sobre a mesa. Patrícia estava claramente horrorizada com a ideia, mas Roberto via algo diferente nos olhos do filho. Havia uma determinação que nunca vira antes. Pedro, disse Roberto calmamente, isso seria muito diferente da sua vida aqui. Na casa do Gabi, não tem os confortos que você está acostumado. Eu sei, pai, é isso que eu quero aprender. Gabi, que até então estava quieto, ergueu a voz. Pedro, sua vida é muito boa aqui. Você não precisa deixar isso para ser meu amigo. Mas eu preciso aprender a ser forte como você, Gabi. Preciso saber como é viver de verdade, não só ter tudo na mão. Roberto trocou olhares com Patrícia, que balançou a cabeça discretamente. Mas havia algo na súplica do filho que o tocava profundamente. Vamos fazer assim, disse Roberto finalmente. Que tal se Pedro passasse alguns fins de semana com vocês, só para aprender um pouco sobre
outros jeitos de viver. Patrícia ficou visivelmente perturbada, mas não protestou na frente dos convidados. Dona Benedita assentiu com sabedoria. Se é isso que o menino quer, e se os pais concordam, será bem-vindo, mas terá que seguir nossas regras e nossa rotina. Que regras? Perguntou Pedro, ansioso. Acordar cedo, ajudar nas tarefas da casa, estudar todos os dias e tratar todos com respeito e humildade. Eu aceito, gritou Pedro, batendo palmas. Roberto olhou para Patrícia, que parecia prestes a desmaiar. Está bem, disse ele, mas será apenas nos fins de semana e eu vou acompanhar. O senhor também quer aprender nossas lições? Perguntou Gabi, sorrindo. Roberto riu, sem saber que aquela pergunta mudaria sua vida para sempre. Por que não? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na sexta-feira seguinte, Roberto levou Pedro até a Vila Esperança. O menino carregava uma mochila simples, conforme havia sido orientado. Patrícia se despediu dele como se fosse para uma missão perigosa. Ligue se precisar de alguma coisa, disse ela, abraçando o filho com força. Mamãe, eu vou ficar bem, é só um fim de semana. Quando chegaram à casa de Dona Benedita, Gabi os esperava com um sorriso radiante. Pedro, você veio mesmo? Claro que vim. Estou ansioso para aprender tudo. Dona Benedita mostrou a Pedro onde ele dormiria. Um colchão no chão do quarto de Gabi. O menino observou o ambiente simples com curiosidade, não com desdém. Gabi, que horas vocês acordam? Às 5 da manhã. Preciso buscar água no poço comunitário antes que muita gente acorde. 5 da manhã? Pedro arregalou os olhos. Eu nunca acordei tão cedo. Se quiser, pode dormir mais, disse Gabi. Não precisa fazer tudo igual a mim. Não, eu quero fazer igual a você. Roberto observou a cena com emoções misturadas. Parte dele queria proteger o filho daquela experiência, mas outra parte estava curiosa para ver o que aconteceria. No dia seguinte, às 5 da manhã, o despertador tocou. Pedro levantou com dificuldade, mas se recusou a desistir. Acompanhou Gabi até o poço comunitário carregando baldes de água. Nossa, essa água é pesada, reclamou Pedro depois de alguns metros. É por isso que eu fico forte, riu Gabi. Todo dia preciso carregar 6 baldes. Pedro se esforçou para continuar, mas seus bracinhos magros não estavam acostumados ao peso. Roberto, que os acompanhava à distância, precisou se controlar para não interferir. De volta à casa, Pedro ajudou Gabi a preparar o café da manhã. Pão com manteiga e café preto. Nada parecido com o buffet de frutas, pães importados e sucos naturais que estava acostumado. Está gostoso, disse Pedro, tentando esconder a surpresa com a simplicidade da refeição. Dona Benedita sorriu. Pedro, você não precisa fingir. Sei que é muito diferente da sua casa. O importante é que você entenda que, mesmo sendo simples, é feito com amor. Eu não estou fingindo, Dona Benedita. É que é diferente mesmo. Mas é bom. Tem um gosto de família. Roberto sentiu um aperto no coração. Quando havia sido a última vez que eles haviam tomado café da manhã juntos em casa? Depois do café, chegou a hora de Gabi sair para trabalhar. Pedro insistiu em acompanhá-lo. Pedro, vender balas no semáforo é perigoso, advertiu Roberto. Você nunca fez isso. Mas como vou aprender se não tentar? Gabi apoiou o amigo. Senhor Roberto, posso ensinar ele. Vamos começar devagar. Roberto respirou fundo e concordou, mas decidiu acompanhá-los de perto. No semáforo, Pedro descobriu que vender balas era muito mais difícil do que imaginava. A maioria das pessoas nem olhava para eles. Quando alguém parava, precisava ser rápido para fazer a venda antes que o sinal abrisse. Depois de 2 horas, Pedro havia vendido apenas 3 balas. Gabi, como você consegue fazer isso todos os dias? As pessoas são tão frias. Pedro, não pense nas pessoas que não compram. Pense nas que compram e sorriem. Há sempre alguém bom no mundo. Como se fosse uma prova das palavras de Gabi, um senhor de cabelos grisalhos parou o carro e comprou várias balas.
Vocês dois são muito corajosos, disse o homem. Continuem estudando, viu? Pedro sorriu, sentindo-se realizado de uma forma que nunca havia experimentado. Ao final do dia, Roberto estava exausto apenas de observar. Como aqueles dois meninos aguentavam aquela rotina todos os dias? Naquela noite, na casa de Dona Benedita, Pedro ajudou Gabi com as tarefas escolares. Para sua surpresa, descobriu que Gabi era extremamente inteligente, especialmente em matemática. Gabi, você é muito mais esperto que eu, admitiu Pedro. Não sou não. É que eu preciso estudar muito, porque sei que é minha única chance de ter uma vida melhor. E eu estudo porque meus pais mandam, refletiu Pedro. Nunca pensei que fosse importante de verdade. Roberto, que escutava a conversa do quarto ao lado, se questionou sobre quantas oportunidades havia desperdiçado na própria educação por não ter valorizado como deveria. No domingo, quando chegou a hora de Pedro voltar para casa, o menino não queria ir embora. Pai, posso ficar mais um pouco? Pedro, sua mãe está preocupada. Precisamos ir. Mas eu ainda tenho tanto para aprender com o Gabi. Dona Benedita se aproximou e pôs a mão no ombro de Pedro. Filho, o aprendizado não acontece só quando você está aqui. Acontece quando você leva essas lições para a sua vida todos os dias. Como assim, Dona Benedita? Você aprendeu que o trabalho tem valor, que as pessoas simples podem ser sábias, que a felicidade não vem das coisas que temos. Agora precisa aplicar isso na sua vida, do seu jeito. Pedro assentiu, abraçando Dona Benedita com carinho. Posso voltar na próxima semana? Roberto olhou para o filho e viu uma transformação que mal podia acreditar. Em apenas 2 dias, Pedro parecia mais maduro, mais consciente do mundo ao seu redor. Sim, disse Roberto. Você pode voltar. Quando chegaram em casa, Patrícia esperava ansiosa. Pedro, como você está? Está machucado? Passou fome? Mamãe, eu estou ótimo. E aprendi tantas coisas. Pedro contou entusiasmado sobre suas aventuras, sobre o trabalho no semáforo, sobre a comida simples, mas saborosa, sobre a sabedoria de Dona Benedita. Patrícia ouvia com crescente preocupação. Roberto, precisamos conversar, disse ela quando Pedro foi tomar banho. Na sala, Patrícia desabafou suas preocupações. Você está deixando nosso filho se envolver com pessoas que não conhecemos. E se for perigoso? E se eles estiverem se aproveitando de Pedro? Patrícia, você viu Dona Benedita e Gabi. Eles são pessoas honestas e trabalhadoras. Mas, Roberto, o Pedro pode pegar doenças, se machucar ou pior, pode começar a rejeitar a vida que construímos para ele. Roberto ficou em silêncio por um momento. E se isso não for necessariamente ruim? Como assim? Patrícia, quando foi a última vez que você viu Pedro tão entusiasmado com alguma coisa? Quando foi a última vez que ele demonstrou interesse em ajudar alguém ou em aprender algo além do que é obrigado? Patrícia ficou calada. Roberto continuou. Talvez estejamos dando tudo para Pedro, exceto o mais importante, o senso de propósito e valor. Mas Roberto, ele é apenas uma criança. Não precisa carregar essas responsabilidades. Você está certa, ele é uma criança. Mas veja o Gabi, ele também é criança. E veja como é responsável, forte e determinado. Talvez Pedro precise aprender que a vida tem desafios e que enfrentá-los nos faz crescer. Patrícia suspirou, claramente conflitada. Eu só não quero que ele se machuque. Eu também não. Por isso vou continuar acompanhando essas visitas. Mas acho que Pedro precisa dessa experiência. Nos fins de semana seguintes, a rotina se repetiu. Pedro acordava cedo, ajudava nas tarefas, acompanhava Gabi no trabalho e estudava com ele à noite. Roberto observava tudo, cada vez mais impressionado com as lições que seu filho estava aprendendo. Mas foi no 4º fim de semana que algo extraordinário aconteceu. Pedro estava ajudando Gabi a vender balas quando um homem elegante de meia-idade se aproximou do carro. Roberto o reconheceu imediatamente. Era Henrique Martins, um dos maiores rivais comerciais da sua empresa. Oi, meninos, disse Henrique, comprando algumas balas. Vocês trabalham aqui todos os dias? Sim, senhor, respondeu Gabi educadamente. Henrique observou Pedro mais atentamente
e de repente sua expressão mudou. Espere, você não é o filho de Roberto Mendoza? Pedro ficou sem saber o que responder. Roberto, que observava a cena de longe, aproximou-se rapidamente. Henrique, cumprimentou Roberto, tentando manter a calma. Roberto, que surpresa encontrar você aqui. E seu filho vendendo balas? É uma longa história, disse Roberto, tentando encerrar a conversa. Mas Henrique estava claramente intrigado. Seus olhos brilharam com uma malícia que Roberto conhecia bem. Que interessante. O grande Roberto Mendoza deixando o filho trabalhar nas ruas. Tenho certeza de que seria uma história fascinante para a imprensa. Roberto sentiu o sangue gelar. Henrique estava claramente pensando em usar aquela situação contra ele. Henrique, não é o que você está pensando. Não? Então me explique. Por que o herdeiro do Império Mendoza está vendendo balas no semáforo? Pedro, percebendo a tensão no ar, se aproximou do pai. Pai, está tudo bem? Henrique sorriu com malícia. Que cena tocante. O menino rico brincando de ser pobre. Imagine as manchetes. CEO obriga filho milionário a trabalhar nas ruas. Ou talvez, crise financeira força a família rica a colocar criança para trabalhar. Roberto cerrou os punhos, mas antes que pudesse responder, Gabi se pronunciou. Senhor, o Pedro não está sendo obrigado a fazer nada. Ele está aqui porque quer aprender. Aprender o quê, garoto? A ser uma pessoa melhor, disse Pedro com uma firmeza que surpreendeu a todos. Estou aprendendo que ter dinheiro não faz ninguém melhor que os outros e que há pessoas corajosas e inteligentes em todos os lugares. Henrique riu com escárnio. Que discurso bonito! Mas vamos ver se a sociedade concorda quando souber dessa experiência educativa. Roberto estava prestes a explodir quando Dona Benedita apareceu. Ela havia vindo trazer um lanche para os meninos e presenciou a conversa. Com licença, disse ela, com a dignidade que só a idade e a sabedoria proporcionam. O senhor tem algum problema com crianças que trabalham honestamente? Henrique a olhou com desdém. Não tenho problemas com ninguém, senhora. Apenas acho interessante ver como algumas pessoas usam crianças para seus próprios fins. Eu vejo uma criança rica aprendendo o valor do trabalho e uma criança pobre ensinando sobre dignidade. Se o senhor vê algo sujo nisso, o problema está no seu coração, não nas nossas intenções. A resposta de Dona Benedita desarmou Henrique por um momento, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Veremos, disse ele afastando-se. Veremos o que a cidade pensa disso. Roberto sabia que Henrique cumpriria a ameaça. Em poucos dias, a história estaria nos jornais, provavelmente distorcida e sensacionalizada. Naquela noite, em casa, Roberto contou tudo para Patrícia. Eu avisei, ela explodiu. Eu avisei que isso ia dar problema. Agora vão dizer que você é um monstro que explora crianças. Patrícia, eu não estou explorando ninguém. Pedro está aprendendo lições valiosas. Lições que vão custar a reputação da nossa família. Roberto, você precisa parar com isso agora. Pedro, que havia escutado a discussão do seu quarto, desceu as escadas. Pai, mamãe, eu escutei vocês discutindo. Pedro, volte para seu quarto, disse Patrícia. Os adultos estão conversando. Não, mamãe, isso é sobre mim também. E eu quero dizer uma coisa. Roberto fez sinal para Patrícia deixar o filho falar. Pai, se as pessoas vão falar mal da nossa família porque eu estou aprendendo com o Gabi, então essas pessoas não merecem nosso respeito. O Gabi me ensinou que o que importa não é o que os outros pensam, mas o que está no nosso coração. Patrícia ficou em silêncio, tocada pelas palavras maduras do filho. Pedro, disse ela suavemente, você tem certeza de que isso é importante para você? Tenho, mamãe. Pela primeira vez na vida eu me sinto útil. Sinto que estou aprendendo coisas de verdade, não só decorando para as provas da escola. Roberto abraçou o filho com orgulho. Então vamos enfrentar isso juntos. Não importa o que digam. Na segunda-feira, como previsto, a história estampou a primeira página do principal jornal econômico da cidade. CEO milionário usa filho em marketing social questionável. A matéria, claramente tendenciosa, sugeria que Roberto estava usando a situação para melhorar sua imagem pública.
Ou pior, que estava passando por dificuldades financeiras. Roberto chegou ao escritório enfrentando olhares curiosos e sussurros dos funcionários. Na reunião de diretoria, alguns conselheiros questionaram suas atitudes. Roberto, disse Augusto Ferreira, um dos diretores mais antigos, essa história está causando um mal-estar entre nossos investidores. Talvez seja melhor você esclarecer a situação publicamente. E dizer o quê, Augusto? Que meu filho não pode aprender valores com pessoas honestas porque elas são pobres? Não é isso, Roberto, mas você tem que admitir que é uma situação inusitada. Roberto respirou fundo e olhou para cada um dos homens sentados ao redor da mesa de reunião. Vocês querem saber a verdade? Meu filho de 8 anos me ensinou mais sobre valores em algumas semanas do que eu aprendi em anos. Ele descobriu que existe força na simplicidade, sabedoria na humildade e alegria no trabalho honesto. Se isso incomoda vocês ou nossos investidores, talvez o problema não esteja no que estamos fazendo, mas no que não estávamos fazendo antes. O silêncio tomou conta da sala. Roberto continuou. Quantos de vocês conhecem realmente as comunidades onde construímos nossos empreendimentos? Quantos de vocês sabem o nome de uma criança que foi afetada por nossos projetos? Meu filho me mostrou que estar no topo não significa nada se você não sabe o que está embaixo. Augusto balançou a cabeça. Roberto, eu entendo seu ponto de vista, mas temos responsabilidades com os acionistas e temos responsabilidades com a sociedade também. Roberto bateu a mão na mesa. Vocês sabem qual foi o último projeto que realmente me deu orgulho? Nenhum. Porque todos foram feitos pensando apenas no lucro, nunca no impacto social. A reunião terminou em clima tenso. Roberto sabia que alguns diretores estavam questionando sua capacidade de liderança. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Pedro fazendo lição de casa na sala. O menino levantou os olhos do caderno. Pai, foi muito difícil no trabalho hoje? Roberto se surpreendeu com a maturidade da pergunta. Por que você pergunta, filho? Porque eu sei que as pessoas devem ter ficado bravas por causa da história no jornal, mas quero que saiba que não me arrependo de nada. Gosto de aprender com o Gabi e a dona Benedita. Roberto se sentou ao lado do filho. Pedro, você tem certeza de que quer continuar? Pode ser que as coisas fiquem mais difíceis. Pai, o Gabi me ensinou que quando algo é certo, a gente não desiste só porque é difícil. Naquele momento, Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Se Pedro podia ter coragem aos 8 anos, ele também podia ter aos 45. Está bem, Pedro, vamos continuar. E mais do que isso, vamos mostrar para o mundo que não temos vergonha de aprender com pessoas boas, não importa de onde elas venham. Nos dias seguintes, Roberto tomou uma atitude inesperada. Em vez de tentar esconder a situação, decidiu abraçá-la completamente. Deu uma entrevista exclusiva para o mesmo jornal que havia publicado a matéria tendenciosa. Meu filho me ensinou que verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que somos capazes de aprender e compartilhar, disse na entrevista. Gabi e Dona Benedita nos mostraram que dignidade, trabalho e amor são valores universais, que não dependem de conta bancária. A entrevista causou sensação. Algumas pessoas criticaram, mas muitas outras se sensibilizaram com a honestidade de Roberto. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma jornalista de televisão, Maria Clara Santos, pediu para acompanhar Roberto e Pedro numa de suas visitas à Vila Esperança. Ela queria fazer uma reportagem mais aprofundada sobre a história. Roberto hesitou inicialmente, mas Pedro o convenceu. Pai, se as pessoas conhecerem o Gabi e a Dona Benedita de verdade, vão ver como eles são especiais. No sábado seguinte, Maria Clara e sua equipe acompanharam Roberto e Pedro até a casa de Dona Benedita. A jornalista, uma mulher experiente de 50 anos, inicialmente estava cética sobre a história. Mas quando conheceu Gabi e conversou com Dona Benedita, sua perspectiva começou a mudar. Dona Benedita, perguntou Maria Clara durante a gravação, o que a senhora acha dessa amizade entre Gabi e Pedro? Filha, eu acho que as crianças nos ensinam que a amizade de verdade não vê diferenças sociais. Elas se veem como pessoas, não como rico ou pobre.
E não acha estranho que uma família milionária queira que o filho aprenda com vocês? Dona Benedita sorriu com sabedoria. Estranho seria se eles achassem que não tinham nada para aprender. Sabe, filha, eu criei 11 netos e posso dizer que as melhores lições da vida não se compram com dinheiro. Maria Clara acompanhou os meninos ao semáforo e filmou a rotina de trabalho. Viu Pedro ajudando Gabi com entusiasmo genuíno, não como uma obrigação ou show para as câmeras. Pedro, perguntou ela, você não sente falta dos seus brinquedos caros quando está aqui? Sinto, respondeu Pedro honestamente. Mas aqui eu sinto outra coisa que não sentia em casa. O quê? Sinto que sou importante de verdade. Em casa tudo já estava pronto para mim. Aqui, se eu não ajudar, as coisas não funcionam direito. A jornalista ficou tocada com a sinceridade do menino. Mas foi durante a conversa com Gabi que Maria Clara teve sua maior surpresa. Gabi, não é difícil ver Pedro tendo todas as coisas que você não tem? Não, tia. Eu fico feliz que ele tenha. E ele fica feliz quando eu ensino coisas para ele. A gente não compara o que tem, a gente divide o que sabe. E o que você gostaria de ter que Pedro tem? Gabi pensou por um momento. Eu gostaria de ter tempo para brincar mais, como ele tem. Mas também sei que minha vida me ensinou coisas importantes. Então está tudo bem. Maria Clara ficou profundamente impressionada com a maturidade e ausência de amargura do menino. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A reportagem foi ao ar numa quinta-feira à noite e teve um impacto muito maior do que Roberto esperava. O telefone não parava de tocar em casa e no escritório. A maioria das ligações era de pessoas se solidarizando com a família e elogiando a iniciativa. Muitos pais disseram que queriam fazer algo similar com seus filhos. Mas houve também ligações de empresários interessados em parcerias, ONGs querendo apoio e até políticos tentando capitalizar sobre a situação. Roberto ficou sobrecarregado com toda a atenção. Numa conversa com Patrícia, desabafou. Eu só queria que Pedro aprendesse algumas lições. Não esperava que isso se tornasse um movimento. Roberto, talvez isso seja um sinal. Talvez você tenha tocado em algo que muitas pessoas estavam sentindo também. Como assim? Quantos pais por aí não estão se perguntando se estão criando filhos preparados para a vida real? Quantos não se sentem perdidos sobre como ensinar valores verdadeiros numa sociedade tão materialista? Roberto refletiu sobre as palavras da esposa. Talvez ela estivesse certa. Talvez sua experiência com Pedro e Gabi fosse apenas o começo de algo maior. Foi então que recebeu um telefonema que mudaria tudo. Senhor Mendoza? Disse uma voz feminina ao telefone. Meu nome é Ana Paula, sou assistente social do município. Estamos com um problema sério na Vila Esperança e gostaríamos da sua ajuda. Que tipo de problema? A comunidade está correndo risco de despejo. O terreno foi vendido para uma construtora que quer erguer um shopping center. As famílias têm 30 dias para sair, mas não têm para onde ir. Roberto sentiu o chão sumir sob seus pés. Que construtora? Construtora Martins. O proprietário é um senhor chamado Henrique Martins. Roberto fechou os olhos. A vingança de Henrique era pior do que imaginara. Ele não tinha apenas espalhado a história para a imprensa, tinha comprado o terreno da Vila Esperança para forçar as famílias a sair. Ana Paula, vocês têm certeza de que as famílias não têm direitos sobre o terreno? Infelizmente não. É uma ocupação irregular de mais de 20 anos, mas sem documentação legal. A prefeitura tentou regularizar, mas há muita burocracia envolvida. Roberto agradeceu e desligou o telefone. Sua mente estava correndo. Precisava contar para Pedro e decidir o que fazer. Quando Pedro soube da notícia, ficou devastado. Pai, o Gabi e a dona Benedita vão ter que sair da casa deles? Para onde eles vão? Eu não sei, Pedro. Está sendo muito difícil encontrar uma solução. Mas, pai, você não pode fazer alguma coisa? Você é rico, não pode comprar o terreno? Roberto suspirou. Já havia pensado nisso, mas as coisas não eram tão simples. Pedro, eu tentei falar com Henrique Martins, mas ele não quer vender. E mesmo que quisesse, custaria muito caro.
Pai, não importa quanto custe, não podemos deixar eles ficarem sem casa. Pedro, não é tão simples assim. Por que não? Pedro começou a chorar. Se o dinheiro não serve para ajudar as pessoas que a gente ama, então para que serve? As palavras do filho atingiram Roberto como um soco no estômago. Pedro estava certo. Para que servia toda a sua riqueza se não podia proteger as pessoas que realmente importavam? Naquela noite, Roberto não dormiu. Ficou analisando as finanças da empresa, calculando possibilidades, pensando em estratégias. Na manhã seguinte, ligou para seu advogado. Doutor Gustavo, preciso que você descubra tudo sobre a construtora Martins e a compra do terreno da Vila Esperança. Quero saber se houve irregularidades, se os preços foram justos, qualquer coisa que possa nos ajudar. Roberto, você está pensando em entrar numa batalha legal contra Henrique Martins? Estou pensando em fazer o que é certo. Enquanto aguardava as informações do advogado, Roberto decidiu visitar a Vila Esperança para conversar pessoalmente com os moradores. O clima na comunidade era de desespero. Muitas famílias já haviam começado a fazer as malas, sem saber para onde ir. Algumas planejavam voltar para suas cidades natais. Outras cogitavam ocupações em áreas ainda mais precárias. Roberto reuniu-se com os líderes comunitários na pequena sede da Associação de Moradores. Dona Benedita estava lá junto com outras pessoas que ele havia conhecido através de Gabi. Senhor Roberto, disse Sebastião, presidente da associação, soubemos que o senhor está tentando nos ajudar. Queremos que saiba que somos muito gratos, mas não esperamos que resolva nossos problemas. Sebastião, vocês não são apenas problema para mim, vocês são amigos, e amigos se ajudam. Dona Benedita se pronunciou. Roberto, filho, nós vivemos toda a nossa vida sabendo que um dia isso poderia acontecer. Estamos preparados para recomeçar. Mas, Dona Benedita, vocês não deveriam ter que recomeçar. Vocês construíram uma vida aqui, uma comunidade. Isso tem valor. Tem valor, sim. Mas não no papel, não na lei. E no final das contas é isso que importa para eles. Roberto ficou revoltado com a resignação das pessoas. Como podiam aceitar tão passivamente uma injustiça tão grande? Dona Benedita, e se eu dissesse que há uma forma de vocês ficarem? Os olhos da senhora se iluminaram por um momento, mas logo se ensombreceram novamente. Roberto, filho, não crie esperanças onde não há. Nós não temos dinheiro para brigar com gente poderosa. Mas eu tenho. O silêncio tomou conta da sala. Todos olharam para Roberto com uma mistura de esperança e incredulidade. Senhor Roberto, disse Sebastião, o senhor está falando sério? Estou. Vou fazer tudo ao meu alcance para impedir esse despejo. Na volta para casa, Roberto encontrou Pedro brincando no jardim com uma tristeza que partia o coração. O menino estava claramente preocupado com o destino do amigo. Pedro, venha aqui. Preciso conversar com você. Pedro correu até o pai. Pai, você conseguiu ajudar o Gabi? Estou tentando, filho, mas preciso te explicar uma coisa. Ajudar pode significar que vamos ter que fazer alguns sacrifícios. Que tipo de sacrifícios? Talvez tenhamos que vender algumas coisas, mudar um pouco nosso estilo de vida. O que você acha disso? Pedro não hesitou nenhum segundo. Pai, se isso vai ajudar o Gabi e a Dona Benedita, eu quero fazer todos os sacrifícios necessários. Roberto abraçou o filho com orgulho. Em poucos meses, Pedro havia se transformado completamente. Naquela tarde, Roberto recebeu a ligação que estava esperando do advogado. Roberto, encontramos algumas irregularidades na compra do terreno. Henrique Martins pagou um preço muito abaixo do valor de mercado, e há indícios de que pressionou o antigo proprietário a vender. Isso é suficiente para anular a venda? Talvez, mas seria uma batalha longa e cara. E mesmo que ganhássemos, isso não resolveria a situação dos moradores a longo prazo. Roberto pensou por um momento. Dr. Gustavo, e se ao invés de tentar anular a venda, eu fizesse uma proposta diferente para Henrique? Que tipo de proposta? E se eu oferecesse para comprar o terreno dele por um valor acima do que ele pagou, mas com a condição de que os moradores possam permanecer? Roberto, você está falando de muito dinheiro.
E conhecendo Henrique, ele pode pedir um preço absurdo só para te prejudicar. Então vamos descobrir quanto ele quer. Roberto ligou diretamente para Henrique Martins. Henrique, quero fazer uma proposta sobre o terreno da Vila Esperança. Roberto, que surpresa! E que proposta seria essa? Quero comprar o terreno de você. Henrique riu do outro lado da linha. Interessante. E por que você quer um terreno ocupado por invasores? Roberto controlou a irritação. Isso é assunto meu. Você está disposto a negociar ou não? Claro que estou disposto. Por 50 milhões. Roberto quase se engasgou. O terreno valia, no máximo, 10 milhões. 50 milhões? Henrique, isso é absurdo. É o preço da sua consciência, Roberto. Você quer bancar o herói? Então pague o preço do heroísmo. Roberto sabia que Henrique estava sendo deliberadamente abusivo. Mas 50 milhões representavam quase todas suas reservas pessoais. Se pagasse aquela quantia, teria que vender ações da empresa, hipotecar propriedades. Preciso pensar, disse Roberto. Você tem até sexta-feira. Depois disso, começo a demolição para construir o shopping. Roberto desligou o telefone com a cabeça girando. Como podia tomar uma decisão tão drástica? Como podia arriscar a segurança financeira da própria família? Naquela noite, conversou com Patrícia sobre a situação. Roberto, você está falando de praticamente toda a nossa reserva. E se algo der errado com a empresa? Como vamos nos proteger? Patrícia, quando foi que começamos a viver com tanto medo? Temos mais dinheiro do que conseguiríamos gastar em 3 vidas. Por que não podemos usar uma parte para fazer algo realmente importante? Mas, Roberto, isso é dinheiro do futuro do Pedro. É a educação dele, a segurança dele. Patrícia, que tipo de educação estamos dando para Pedro se não formos capazes de ajudar as pessoas que ele ama? Que tipo de segurança é essa que se baseia na desgraça dos outros? Pedro, que estava ouvindo a conversa da escada, desceu e se aproximou dos pais. Mamãe, eu não quero segurança se ela custa a casa do Gabi. Patrícia olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Pedro, você não entende. Esse dinheiro é para seu futuro, para sua faculdade, para você ter escolhas na vida. Mamãe, mas que tipo de futuro eu vou ter se deixar meu melhor amigo ficar sem casa? Que tipo de pessoa eu vou ser? Roberto se emocionou com as palavras do filho. Pedro havia entendido algo que muitos adultos nunca compreendiam, que valor humano é mais importante que valor financeiro. Patrícia, disse Roberto suavemente, acho que nossa decisão já está tomada. Na manhã seguinte, Roberto ligou para Henrique. Aceito sua proposta, 50 milhões pelo terreno. Interessante, disse Henrique claramente surpreso. Você realmente está disposto a se arruinar por causa de invasores? Não me estou arruinando. Estou investindo no que realmente importa. Como quiser, Roberto. Meus advogados vão preparar os contratos. Roberto desligou e imediatamente ligou para o advogado para começar os trâmites da venda de alguns de seus bens. Seria um processo doloroso, mas necessário. Quando Pedro soube da decisão do pai, não conseguiu conter a alegria. Pai, isso significa que o Gabi pode ficar na casa dele? Sim, Pedro. E não só pode ficar, como agora vocês vão poder fazer muitas coisas juntos para melhorar a comunidade. Como assim? Pedro, agora que sou dono do terreno, posso fazer melhorias na infraestrutura, ajudar as famílias a regularizarem suas casas, criar oportunidades de trabalho. Pedro abraçou o pai com força. Pai, você é o homem mais incrível do mundo. Roberto sorriu, mas internamente estava preocupado. Havia tomado a decisão certa, mas agora precisava descobrir como fazer tudo funcionar sem colocar a família em risco financeiro. Foi então que teve uma ideia. Se ia investir 50 milhões na Vila Esperança, por que não transformar aquilo num projeto sustentável que pudesse beneficiar a comunidade e, ao mesmo tempo, gerar retorno? Ligou para seu arquiteto de confiança. Carlos, preciso de você para um projeto especial. Quero transformar uma comunidade em algo único, que preserve seu caráter humano, mas ofereça melhores condições de vida. Que tipo de projeto, Roberto? Quero criar habitações dignas, espaços comunitários, áreas de trabalho cooperativo, tudo integrado de forma sustentável.
mas sem descaracterizar a essência do lugar. Interessante. É viável, mas vai requerer muito planejamento e investimento. Carlos, dinheiro não é problema. O que eu quero é que as famílias que vivem lá continuem vivendo lá, mas com dignidade e oportunidades. Nos dias seguintes, Roberto trabalhou intensamente no projeto. Envolveu urbanistas, engenheiros sociais, especialistas em sustentabilidade. Queria que a Vila Esperança se tornasse um modelo de desenvolvimento comunitário. Mas o mais importante, queria que Gabi e Pedro participassem ativamente do planejamento. Afinal, seriam eles que viveriam o resultado. Na reunião de apresentação do projeto para a comunidade, Roberto estava nervoso. E se as pessoas não gostassem das ideias? E se achassem que ele estava tentando impor sua visão? Mas quando viu os olhos brilhantes de Dona Benedita, enquanto ele explicava os planos, soube que estava no caminho certo. Roberto, filho, disse ela ao final da apresentação. Nunca imaginei que pudesse ver algo assim na minha vida. Vocês querem mesmo que a gente participe de tudo? Dona Benedita, esse projeto só faz sentido se for feito com vocês, não para vocês. Sebastião, o presidente da associação, se levantou. Senhor Roberto, em nome de todas as famílias, eu quero agradecer. Mas também quero perguntar, por que o senhor está fazendo isso? Roberto olhou para Pedro e Gabi, que estavam sentados juntos na primeira fila. Sebastião, meu filho, me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de construir juntos. Vocês me ensinaram que comunidade não é sobre dinheiro, é sobre pessoas se importando umas com as outras. As palavras de Roberto ecoaram pelo salão. Muitas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Dona Benedita se aproximou e segurou as mãos de Roberto. Roberto, você sabe que não precisava fazer tudo isso para ser nossa família. Você já era desde o primeiro dia que Pedro brincou com Gabi. Roberto sentiu um nó na garganta. Família. Era exatamente isso que ele havia encontrado na Vila Esperança. Nos meses seguintes, o projeto tomou forma. Roberto vendeu 2 apartamentos de luxo, uma casa de praia e algumas ações da empresa para financiar as obras. Patrícia, inicialmente resistente, acabou se envolvendo no projeto, especialmente na parte de educação e saúde comunitária. Pedro e Gabi se tornaram os consultores mirins do projeto, dando opiniões sobre parques, quadras esportivas e espaços de convivência. Mas nem tudo foi fácil. Henrique Martins, furioso por ter perdido a oportunidade de construir o shopping, começou a espalhar rumor sobre a viabilidade financeira da construtora de Roberto. Alguns clientes cancelaram contratos, preocupados com a estabilidade da empresa. Roberto teve que convocar uma reunião de emergência com seus diretores. Cavalheiros, disse ele, olhando para cada um dos homens ao redor da mesa. Sei que alguns de vocês estão preocupados com a situação da empresa. Augusto Ferreira foi direto ao ponto. Roberto, perdemos 3 contratos grandes este mês. Os investidores estão nervosos com seus projetos pessoais. Augusto, meus projetos pessoais são um investimento no futuro. Estamos criando um modelo de desenvolvimento sustentável que pode revolucionar nosso setor. Mas a que custo? Perguntou outro diretor. Roberto, você hipotecou seus bens pessoais, vendeu propriedades. E se a empresa precisar de um aporte de capital? Roberto respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Senhores, vou ser franco com vocês. Sim, usei grande parte das minhas reservas no projeto da Vila Esperança. Sim, isso me deixou em situação mais apertada, mas também me mostrou algo que havia esquecido: o verdadeiro propósito dos negócios. Que propósito, Roberto? Construir um mundo melhor, não apenas lucros maiores. Senhores, temos a chance de liderar uma transformação no mercado imobiliário. Podemos mostrar que é possível desenvolver projetos lucrativos que também beneficiam as comunidades. O silêncio na sala era tenso. Roberto podia sentir que alguns diretores estavam considerando uma mudança de liderança. Foi então que recebeu apoio de uma fonte inesperada. Augusto Ferreira, o diretor mais conservador, se pronunciou. Roberto, vou ser honesto. Inicialmente achei que você havia perdido o juízo, mas conversando com minha filha sobre seu projeto, ela me fez perceber uma coisa.
O quê? Minha filha tem a idade do Pedro, e quando ela soube da história de vocês, me perguntou por que eu nunca havia feito nada parecido. Me perguntou se eu não me importava com as pessoas que são afetadas pelos nossos empreendimentos. Augusto pausou, visivelmente emocionado. Roberto, talvez você esteja certo. Talvez seja hora de mudarmos nossa forma de fazer negócios. A declaração de Augusto mudou o clima da reunião. Outros diretores começaram a expressar apoio à nova visão de Roberto. Mas o verdadeiro teste veio quando uma grande empresa europeia se interessou pelo projeto da Vila Esperança. Queriam estudar o modelo para replicá-lo em outros países. A proposta era tentadora: 10 milhões de euros para consultoria e licenciamento do conceito. O dinheiro resolveria todos os problemas financeiros de Roberto e ainda sobraria para expandir o projeto. Mas havia um problema. A empresa europeia queria que Roberto removesse as famílias atuais da Vila Esperança para criar um modelo limpo para a apresentação internacional. É apenas temporário, explicou o representante da empresa, um homem suíço chamado Klaus Weber. As famílias podem voltar depois que estabelecermos o modelo conceitual. Roberto ficou tentado. O dinheiro resolveria tudo e talvez as famílias pudessem realmente voltar depois. Mas quando conversou com Pedro sobre a proposta, o menino foi categórico. Pai, você está falando sério? Mandar o Gabi e a dona Benedita embora, mesmo que seja temporário. Pedro, seria só por alguns meses. Pai, você me ensinou que amigos de verdade não abandonam uns aos outros por dinheiro. Se você fizer isso, como vou conseguir confiar em você de novo? As palavras de Pedro foram como um tapa na cara de Roberto. O menino estava certo. Estava absolutamente certo. Roberto ligou para Klaus Weber e recusou a proposta. Senhor Mendoza, o senhor está deixando passar uma oportunidade de 10 milhões de euros por causa de algumas famílias pobres? Estou deixando passar 10 milhões de euros por causa dos meus princípios e por causa das pessoas que amo. Klaus ficou em silêncio por um momento. Interessante, disse finalmente. Talvez possamos trabalhar com as famílias no local mesmo. Seria menos limpo para a apresentação, mas talvez mais autêntico. Roberto ficou surpreso. Não esperava que Klaus mudasse de ideia. Como assim? Senhor Mendoza, há muito tempo procuramos projetos que tenham alma verdadeira. Talvez sua recusa em remover as famílias seja exatamente o que torna seu projeto especial. A conversa resultou numa parceria ainda melhor. A empresa europeia investiria 15 milhões de euros no projeto, mas mantendo todas as famílias envolvidas e dando a elas participação nos lucros futuros. Quando Roberto contou a novidade para Pedro, o menino ficou radiante. Pai, isso significa que o Gabi e as outras famílias vão ficar ricos também? Não ricos, Pedro, mas vão ter segurança financeira e oportunidades de crescer. Pai, você sabe qual é a melhor parte de tudo isso? O quê? A melhor parte é que você provou que fazer o certo também pode dar certo. Roberto abraçou o filho, percebendo que Pedro havia resumido em uma frase o que ele havia levado meses para compreender. 6 meses depois, a Vila Esperança havia se transformado num exemplo mundial de desenvolvimento sustentável. As casas simples foram substituídas por moradias dignas, mas que mantinham o caráter aconchegante da comunidade original. Gabi agora estudava numa escola de período integral construída dentro da própria comunidade, mas que atendia também crianças de outros bairros. Pedro havia se transferido para a mesma escola, recusando-se a ficar no colégio particular de elite. Pai, explicou Pedro, lá eu aprendia matérias. Aqui eu aprendo sobre a vida. Patrícia, que inicialmente resistira às mudanças, agora coordenava um programa de capacitação profissional para as mulheres da comunidade. Descobrira uma paixão por trabalho social que nunca soube que tinha. Roberto, disse ela numa noite, enquanto observavam Pedro e Gabi brincando no pequeno parque da comunidade, sabe o que mais me impressiona em tudo isso? O quê? É que no final das contas, nós ganhamos muito mais do que perdemos. Perdemos um pouco de dinheiro, mas ganhamos uma família inteira. Roberto concordou. A Vila Esperança havia se tornado seu segundo lar. Dona Benedita era como uma mãe para ele. Os vizinhos eram amigos verdadeiros.
e Pedro havia se tornado um menino confiante e consciente do seu papel no mundo. Mas a transformação mais impressionante havia sido na própria empresa de Roberto. Inspirados pelo sucesso da Vila Esperança, decidiram incorporar responsabilidade social em todos os projetos. A construtora passou a ser conhecida não apenas pela qualidade das obras, mas pelo impacto positivo nas comunidades. Os lucros, surpreendentemente, aumentaram. Clientes passaram a procurar a empresa especificamente pelos valores que representava. Roberto, disse Augusto numa reunião, você sabia que nossa lista de espera para novos projetos triplicou? Como assim? As pessoas querem comprar apartamentos de uma empresa que se importa com a sociedade. Seu projeto social virou nosso melhor marketing. Roberto riu. Nunca imaginara que fazer o bem pudesse ser tão bom para os negócios também. Um ano depois do início de tudo, Roberto organizou uma festa na Vila Esperança para comemorar o aniversário de 9 anos de Pedro. Mas a festa teve um significado muito maior. Foi lá que Pedro fez um discurso que emocionou todos os presentes. Um ano atrás, eu era um menino que tinha tudo, mas não sabia para que servia nada do que tinha. Conheci o Gabi, que não tinha quase nada, mas sabia exatamente o valor de cada coisa que possuía. Pedro olhou para o amigo que estava ao seu lado no pequeno palco improvisado. O Gabi me ensinou que ser rico não é ter muito dinheiro. Ser rico é ter pessoas que você ama e que amam você. É saber que você é útil para alguém. É poder fazer a diferença na vida das pessoas. O menino fez uma pausa, olhando para Roberto e Patrícia. Meu pai sempre foi um homem importante, mas agora ele é um homem bom, e isso é muito mais importante. Roberto sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Em 9 anos de vida, Pedro havia aprendido lições que muitos adultos nunca aprendem. Gabi também quis falar. Há um ano, eu achava que pessoas ricas eram todas iguais. Achava que não se importavam com gente como eu. Pedro e seu Roberto me mostraram que o que importa não é quanto dinheiro a pessoa tem, mas o que ela faz com esse dinheiro. O menino sorriu para Pedro. Pedro me deu a coisa mais valiosa do mundo, uma amizade verdadeira. E me mostrou que sonhos podem se realizar mesmo quando parecem impossíveis. Dona Benedita subiu ao palco e abraçou os 2 meninos. Meus netos do coração, disse ela, voz embargada pela emoção. Vocês me ensinaram que família não é só sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolho vocês para serem minha família para sempre. A festa se estendeu pela noite. Havia música, dança, comida feita pela própria comunidade. Roberto observava tudo com um sentimento de completude que nunca havia experimentado. Patrícia se aproximou e entrelaçou seu braço no dele. Roberto, você tem algum arrependimento? Nenhum, respondeu ele sem hesitar. E você? Meu único arrependimento é ter resistido tanto no começo. Deveria ter confiado mais em você. E no Pedro. Naquele momento, Pedro correu até os pais, com Gabi ao lado. Pai, mãe, o Gabi teve uma ideia incrível. Que ideia? Perguntou Roberto. Ele quer estudar engenharia para aprender a construir casas bonitas e baratas para pessoas pobres. E eu quero estudar administração para aprender a fazer empresas que ajudem as pessoas. Roberto olhou para os 2 meninos, impressionado com a maturidade de seus planos. E vocês já pensaram em como fazer isso? Sim, disse Pedro entusiasmado. A gente quer trabalhar juntos na sua empresa quando crescer, mas só se você prometer que ela vai continuar ajudando as pessoas. Roberto riu e abraçou os 2 meninos. Prometo. Aliás, que tal se vocês começassem a aprender desde agora? Podem ser meus consultores mirins oficiais. Os olhos dos meninos brilharam com a proposta. 5 anos se passaram. Pedro e Gabi, agora com 13 e 14 anos respectivamente, haviam se tornado inseparáveis. Estudavam na mesma escola, participavam dos mesmos projetos e já demonstravam habilidades impressionantes em suas áreas de interesse. Pedro havia desenvolvido um talento natural para números e estratégias empresariais, enquanto Gabi mostrava criatividade excepcional para engenharia e arquitetura social. Juntos, haviam criado um projeto para sua escola, uma mini-empresa que vendia produtos feitos pelos próprios alunos,
com toda a renda revertida para melhorias na comunidade. Pai, disse Pedro numa noite durante o jantar, você sabia que nossa mini empresa já arrecadou R$ 15.000 este ano? 15 mil? Como vocês conseguiram isso? O Gabi teve a ideia de fazer produtos usando materiais reciclados da própria comunidade. Aí, eu fiz um plano de vendas focado em pessoas que se importam com sustentabilidade. Gabi, que agora jantava na casa dos Mendoza pelo menos 2 vezes por semana, complementou. E a dona Benedita ensinou outras avós da comunidade a fazer artesanato. Agora, temos uma pequena cooperativa. Roberto ficou impressionado. Os meninos estavam aplicando conceitos empresariais complexos com uma naturalidade surpreendente. E o que vocês pretendem fazer com esse dinheiro? Queremos reformar a quadra da escola e comprar computadores para o laboratório, disse Pedro. Mas também queremos guardar uma parte para quando começarmos nossa empresa de verdade, acrescentou Gabi. Que empresa? Os 2 meninos se olharam com cumplicidade. Ainda não decidimos o nome, disse Pedro. Mas vai ser uma empresa que constrói casas bonitas e baratas, e que também ensina as pessoas a empreender. Como assim? Pai, a gente percebeu que não adianta só dar casa para as pessoas. Tem que dar oportunidade também. Então nossa empresa vai construir casas e criar empregos na mesma região. Roberto ficou emocionado com a visão social dos meninos. E vocês já pensaram em como financiar uma empresa assim? Sim, disse Gabi entusiasmado. A gente quer que seja uma empresa familiar. O Pedro com os conhecimentos dele, eu com os meus e o senhor com a experiência. Uma empresa familiar, murmurou Roberto sorrindo. É, pai, uma família de verdade trabalhando junta para ajudar outras famílias. Naquele momento, Roberto compreendeu que tudo havia chegado ao seu objetivo final. Não apenas Pedro havia aprendido valores, ele havia encontrado um propósito de vida. E não apenas Gabi havia encontrado oportunidades, ele havia descoberto sua vocação. Mais importante, os 2 meninos haviam criado uma amizade que transcendia diferenças sociais e se transformara numa parceria de vida. Fim da história. Agora me contem, queridos ouvintes, o que acharam desta história de transformação e amizade? Vocês acreditam que é possível construir pontes entre diferentes realidades sociais? Deixem suas opiniões nos comentários com palavras sinceras sobre como a determinação de 2 crianças pode mudar o mundo. Muito obrigado por sua companhia. Não esqueçam de deixar seu like e principalmente se inscreverem no canal para não perderem outras histórias emocionantes.